Nosso foco hoje é principalmente nos transformadores trifásicos industriais. Nesse contexto é importante ressaltar os tipos de transformadores. Aqui nós temos o transformador a óleo e o transformador a seco. Essa classificação está muito relacionada em questão com o meio de isolação do nosso transformador. Um transformador a óleo, como o próprio nome já diz, o seu meio de isolação é um óleo mineral isolante, que ele é inserido dentro do nosso tanque do nosso transformador. E as bobinas do transformador estão inseridas também, submersas nesse óleo mineral isolante. Já no transformador a seco, novamente nós temos as bobinas aqui internas nesses compartimentos, porém o nosso meio isolante consiste em uma resina epóxi. Então o nosso transformador ele é encapsulado, nesse caso, em uma resina epóxi. Aqui destacam-se algumas características de um para o outro. Geralmente um transformador a óleo, por exemplo, tem custo mais reduzido em comparação ao transformador a seco. Porém, o transformador a seco ele é mais seguro, pois ele tem um risco de explosão praticamente nulo, questão de manutenção preventiva relacionada com a troca de óleo é inexistente no transformador a seco. Então, cada caso deve ser avaliado, mas hoje comumente aplicados os transformadores a seco, devido à sua maior segurança e da sua reduzida custos com as manutenções. Quando estudamos a questão dos transformadores, é importante a gente recordar alguns conceitos, principalmente relacionados com a ligação em estrela e a ligação em triângulo. Aqui nós temos as duas formas de ligação, a ligação em estrela, na qual vocês podem perceber aqui, nós temos 3 bobinas, então estamos considerando um equipamento trifásico. A nossa bobina que começa com o seu terminal aqui 1 e finaliza no 4, terminal 2, terminal 5, terminal 3, terminal 6. Então nós temos os nossos 3 enrolamentos referente ao nosso equipamento aqui. Na parte de cima, aqui, como vocês podem perceber, terminais 1, 2 e 3, nós temos a alimentação das nossas 3 fases, e os terminais 4, 5 e 6, nós estamos conectando todos eles. Então estamos fechando um curto entre o terminal 4, 5 e 6. Essa ligação é bastante comum, por exemplo, na ligação de transformadores de distribuição no secundário do transformador, uma vez que esse ponto aqui do meio, esse curto que a gente fecha aqui, ele é comumente conhecido como o neutro do nosso transformador. E no caso dos transformadores, ele é comumente também aterrado. Então, o neutro nada mais é que o aterramento do transformador. Aqui vocês podem perceber que aqui nós temos duas considerações, a tensão de linha e a tensão de fase. A tensão de fase aqui está sendo medida entre o terminal da nossa fase, o terminal do enrolamento e o nosso neutro. E a tensão de linha está sendo medida entre fases. Então, para a ligação estrela, tensão de fase e tensão de linha são diferentes. E a outra ligação bastante importante para a gente é a ligação em triângulo. Como vocês podem ver aqui, novamente, nosso enrolamento trifásico, os 3 enrolamentos. Se eu quero trabalhar com o meu transformador em triângulo, eu conecto o terminal 1 no terminal 6 e conecto uma fase neste terminal. Terminal 2 no terminal 4, que é outra fase neste terminal. E a terminal 3 com o terminal 5 e a outra fase aqui. Então nós teremos assim, dessa forma, o fechamento em triângulo das nossas bobinas. E aqui a tensão de fase é exatamente igual à tensão de linha, pois em todo momento nós estaremos mensurando a tensão entre duas fases. Essa questão da ligação em triângulo e estrela é bastante relevante quando avaliamos a placa de identificação de um transformador trifásico. Por exemplo, aqui nós temos um transformador trifásico industrial com uma potência de 225 kVA, nível de isolação no primário de 15 kV e no secundário de 1.2 kV. É um transformador a óleo. E aqui a questão das ligações. Vocês perceberam a ligação nos terminais de alta tensão no nosso primário e os terminais de baixa tensão no nosso secundário. Na alta tensão, esse transformador está ligado em triângulo. Na baixa tensão, esse transformador está ligado em estrela. Como vocês podem ver, em triângulo, esse transformador é caracterizado no primário por 3 terminais, H1, H2 e H3. E no secundário, na baixa tensão, com uma ligação em estrela, ele é caracterizado por 4 terminais, X0, X1, X2 e X3. Comumente, o X0 é o nosso fechamento aqui das 3 bobinas, nesses 3 pontos. Esse transformador, neste caso, ele opera em 5 níveis de tensão na alta tensão, porém, para mim trabalhar com esses níveis de tensão, eu tenho que ajustar a posição do meu tap do meu transformador para ele realizar essas comutações, e assim eu consigo trabalhar com ele em tensões de 13.8 kV,
13.2, 12.6, 12 e 11.4 kV. Já no secundário, esse transformador é um transformador que opera uma tensão de linha de 380 volts e uma tensão de fase de 220 volts, ou seja, tensão fase-fase 380, tensão fase neutra ou fase terra 220 volts. Então vamos avaliar agora a questão dessas ligações nos transformadores elétricos mesmos. Então nós temos aqui um núcleo trifásico, essa parte aqui em cinza está representando então o núcleo do nosso transformador, são as chapas material ferromagnético aqui, e nós temos os nossos 3 enrolamentos no primário e os 3 enrolamentos do secundário, então esse é um transformador trifásico. O nosso primário aqui está sendo realizado a conexão dele em estrela, então a forma de ligação estrela, ou seja, como vocês podem perceber, os terminais aqui, todos esses pontos, estão curto-circuitados, então aqui está representado como o nosso N do nosso nêutron, então, né? E aqui nos terminais, aqui neste ponto, o A, B e o C, está representando a conexão então das nossas fases, então o nosso primário aqui ligado em estrela. Já o nosso secundário, nós temos a nossa ligação em triângulo, em que nós estamos tendo essas conexões intercaladas aqui entre os nossos enrolamentos do nosso transformador. E aqui novamente nós temos os terminais A, B e C, representando então nossa saída do nosso transformador. Então essa seria a ligação estrela e triângulo. Estrela no primário, triângulo no secundário. Porém, a ligação mais convencional, por exemplo, que a gente verifica em transformadores, por exemplo, industriais ou esses transformadores que a gente verifica nas redes de distribuição urbana, é a ligação triângulo e estrela, em que o primário está ligado em triângulo, em que aqui nós teríamos as 3 fases da alta tensão, por exemplo, nosso nível de tensão de 13.8 kV, bastante utilizado aqui, por exemplo, aqui no Paraná. E no nosso secundário nós temos a ligação em estrela, que nós temos o ponto A, ponto B, ponto C, nossas 3 fases, e o nosso neutro, que nada mais é que o fechamento então desses terminais, o nosso curto-circuito aqui entre eles. Então aqui, como vocês podem ver, primário caracterizado por 3 terminais, secundário por 4 terminais. Fica bem evidente quando avaliamos as características do nosso transformador. Na parte de cima aqui, os terminais H1, H2 e H3, nossos 3 terminais da alta tensão, nossas múfulas da alta tensão aqui. E aqui embaixo nós temos os terminais, lateralmente aqui, da nossa baixa tensão, X0, X1, X2, X3, ou seja, o nosso neutro e as nossas 3 fases. Então, aqui é um transformador a óleo, que essa parte externa aqui, as nossas aletas, né, para dissipação do calor. Transformador imerso então em óleo mineral isolante, em que o primário do nosso transformador está conectado em triângulo e o secundário do nosso transformador conectado em estrela.